Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, nos fortalecendo, nos preenchendo de luz, de muita condição de transformação. Que cada um de nós, com a leitura de hoje, com os estudos de hoje, possa olhar para si, encontrar como está a nossa situação atual e sempre melhorar, sempre buscar coisas melhores para nós. O tema de hoje é um tema do livro Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 45 e chama-se Conversar. E Emmanuel escolhe um trechinho de uma carta de Paulo a Efésios, que está no capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Que mensagem linda, né? E olha que coisa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desnecessária, que só saia da nossa boca palavras que possam promover a edificação. E assim dar graças, inspirar a todos aqueles que escutam. Que missão que Paulo coloca, né? Nesse trecho dessa carta. Que a gente precisa nesse momento pensar como são as nossas conversações, como que a gente lida com a nossa comunicação. Ela é clara, a gente se comunica com clareza, nós somos afetuosos ao nos comunicar. Como que é isso? Como que acontece essa comunicação? E outra coisa, né? Se a gente analisar as nossas conversações de uma vida inteira, qual vai ser o resultado? Será que foi mais proveitoso? Ou a gente jogou, como diz o ditado, muita conversa fora? Conversas que não agregaram, conversas que não trouxeram a nós nenhum benefício. E ao outro, então, discutível também. Se a gente pensar, Sócrates, quando recebia alguém ia contar alguma coisa para ele, perguntava se tinha passado pelos crivos, que eram 3. A verdade, a utilidade e a bondade. Se não fosse verdade, não precisava dizer. Se não tivesse utilidade aquela informação, para que dizê-la? Se não fosse boa, se não fosse alguma coisa regada de bondade, se tivesse ali maledicência, tivesse ali uma história que você não sabe se é verdade, não tem nenhuma utilidade, fosse apenas que ela não fosse feita. E a gente tem bastante dificuldade nisso tudo. Então a gente tem que pensar se realmente que nós conversamos, o que nós levamos ao outro, se realmente inspira, se edifica, se transforma e se é bom, né? Se é uma troca realmente sadia para os dois lados. Quantos problemas nós teríamos evitado se a gente tivesse utilizado talvez o silêncio, que também é uma maneira de ensinar? Quantos? Todos nós, creio eu, que já passamos por alguma situação que a gente fala assim, me arrependi do que falei, de como falei, das palavras que usei nessa comunicação, da minha falta ou de utilidade, ou de bondade, ou de verdade nessa comunicação. Talvez o silêncio teria nos tirado de vários problemas que a gente já se colocou. Sejam eles por âmbito familiar, seja eles em relacionamentos de amizade, afetivos, seja ele qual for. Quantas vezes a gente não pensa que poderia de repente ter silenciado ou ter falado de uma maneira diferente, não ter deixado ali alguns sentimentos ainda em desordem, ter tomado conta e a gente ter sido tão rude ou tão maledicente em alguma coisa que a gente falou, ou tão explosivo, ou mesmo que todo tivesse passado pelo crivo da verdade, fosse útil, a gente não foi bondoso ao dizer, a gente foi cruel nas nossas palavras. Então, muitos problemas a gente poderia ter evitado se a gente tivesse conversado melhor, se comunicado melhor, ter buscado naquela comunicação um crescimento, ou ter compreendido um pouco mais sobre a situação do outro e sobre a nossa situação. Porque às vezes a gente fala,
E a gente não conseguiu ter uma comunicação que fosse a suficiente para tocar o outro, para mostrar como a gente se sente, não para mostrar os motivos que faz a gente buscar ter razão. Às vezes a gente não quer, numa comunicação, ter clareza sobre o sentimento, falar dos sentimentos. A gente quer terminar, muitas vezes, numa conversa, como vencedores. E a gente se pergunta depois, vencedor do quê? Vencedor do outro? A gente, às vezes, não consegue vencer a batalha que nós estamos fazendo conosco mesmo. Então, Emmanuel vem trazendo para a gente pensar um pouquinho sobre como a gente faz isso, como é a qualidade da nossa conversa, os tipos de assunto que nós temos no nosso dia a dia. Então, se a gente tem que dar uma paradinha e pensar assim, as minhas conversas do dia todo, quais são os assuntos que beiram essas conversas? São assuntos que fazem crescer? Quais são as minhas preocupações na minha conversa hoje? Para que a gente comece a avaliar se estamos caminhando buscando o caminho certo, se nós estamos evoluindo, se a gente está ganhando conhecimento, se essas conversas vêm nos enriquecendo de alguma forma, nos motivando, nos deixando entusiasmados. E ao quê? Olha o que diz Emmanuel. A gente vai lendo alguns trechinhos e fazendo alguns comentários sobre esses trechos para que a gente pense. O ideal de tudo é a gente sempre colocar tudo que a gente tem do Evangelho no nosso dia a dia. Buscar esse conhecimento no dia a dia, na nossa transformação diária. Olha o que ele começa colocando aqui pra gente. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, assim, quando a gente fala de conversar retamente, é conversar de acordo com amor, né? De ter assuntos ou palestras edificantes, que falem, né? E que estejam carregados por um amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor das atividades comuns estimam as conversações afetuosas e sadias, como escrínios, como cofres vivos de Deus, que permutam entre si os valores. Olha só, é através da conversa, da comunicação, que a gente muito aprende. E essas conversas, elas são trocas. A gente permuta ali o pouco que a gente compreende com o outro de maneira tão afetuosa, de maneira tão legítima, tão verdadeira dos nossos sentimentos, que essa troca, quando ela é genuína, o que acontece? A gente aprende um com o outro. A gente sente um pouco, um pelo outro. A gente consegue tirar novas soluções e novas forças para continuar. Então, olha quanta coisa acontece de bom numa conversa, com um assunto ali que a gente se sente à vontade. Vamos falar a verdade, tem pessoas que a gente quer ficar conversando uma vida inteira. Tem pessoas que a gente quer beber dessa fonte de sabedoria. É como se a gente estivesse se descobrindo. Fala para nós de uma maneira que nos toca e que realmente a gente começa a ver que tem saída quando a gente está desanimado. É um pouco sobre isso, sobre essa troca. É alguém com desejo, às vezes, de nos ensinar, hora de aprender, e a gente com essa disponibilidade de uma troca através de uma conversa, através do sentimento ali falado. A palavra precede todos os momentos nobres da vida. A palavra, o verbo, ele é criador. Nós criamos, né? A gente fala assim que a palavra, o pensamento, tudo isso tem peso, forma, cheiro e cor. Então, nós criamos de alguma forma. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Que lindo! Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. É óbvio que Jesus também fez isso fazendo. Então, do verbo, que era a ação, ele tomou todas as ações. Mas foi conversando, foi através de suas parábolas, foi através dos seus sermões, que a gente foi aprendendo um pouco, tendo ideia de quanto aquilo poderia dar aos nossos corações um estímulo.
nos revigorar numa fé, nos revigorar em sermos iguais, sermos filhos de Deus. Olha que maravilhoso, que Jesus vem nos ensinar que somos filhos, somos irmãos um dos outros e filhos de Deus. Ele fala de um Deus que é Pai, que é amor, que é bondade. Ele fala sobre isso, mas ele exemplifica em suas ações o que era o amor, o que era o perdão, o que era servir o próximo, a necessidade do trabalho. E estava ali, convivendo e através das suas ações, demonstrando. Mas a todo momento que alguém queria buscar nele conhecimento, tinha ali, né? Como a gente fala, a sua conversa, o seu sermão, as suas parábolas, sempre disponível nessa conversação sadia, nessa conversação nobre, nessa injeção de entusiasmo, de fé, de inspiração aos nossos corações. Aí não tem como a gente não imaginar quão maravilhoso seria se a gente tivesse a oportunidade de conversar sempre com pessoas que nos inspirassem. Imagina quem teve a oportunidade de conversar com Chico, de conversar com Kardec, de conversar com a Madre Teresa. Quantas pessoas, qual seria o assunto? Quão amplo seria tudo isso? Não estaria perdido, né? Em algumas fofocas de revista, ou receitas para emagrecer, ou receitas para ficar assim ou assado, entende? Não é criticando, mas é mostrando que existem assuntos muito mais elevados, muito mais importantes, que as pessoas estariam ali trocando. Então, é maravilhoso pensar nesse ensinamento de Jesus todo na conversa. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se seu amigo estaciona em desvios inesperados. E é verdade, às vezes a gente tem um amigo que a gente está conversando muito e de repente o assunto acaba. Depois de passado um tempo, você busca por caminhos espirituais e ele não. Tinham tantos assuntos comuns, hoje não tem mais. A gente percebe que conforme a gente vai mudando as fases da nossa vida, e mudando também um pouco, ampliando os nossos conhecimentos, a gente amplia, né, assuntos com algumas pessoas e outras nem tanto. Que a gente observe se muitas vezes nós não estacionamos, se a gente não tem mais assunto porque estamos estacionados e paramos num ponto. Ou às vezes é o nosso amigo. Então, ele chama atenção a isso, né, que é natural, é normal. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-os aos maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, ela é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete no quadro da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. E isso é bem verdade, né? Quando a gente observa a conversação de uma pessoa, fala, né, que eu saberei quem você é. Porque às vezes as pessoas até tentam, né? Mas quando você vê uma pessoa que começa a falar, fala do seu sentimento, a maneira como fala, a gente começa a conhecer aquela pessoa. Não tem como se esconder de como a gente reage, conversa e trata as pessoas. A nossa busca, o que está cheio, né? Porque as palavras vão falar do que está cheio o coração. Então, por aí, a gente já começa a ter uma ideia. Mas eu fecharia hoje assim, dizendo: vamos prestar atenção nas nossas conversas, em como nos comunicamos, sobre o que falamos. Vamos compartilhar mais as histórias boas e bonitas, aquelas que a gente lê e fica motivado. Vamos deixar as pessoas mais entusiasmadas, vamos demonstrar às pessoas o que elas têm de bom. Muitas vezes é muito duro com a gente. Quando a gente tem a oportunidade de ressaltar as coisas boas do outro, ver o que há de bom no outro, talvez a gente dê foco para as coisas mais belas da vida. As coisas que não estão boas, que a gente corrija primeiro na gente, que
a gente tenha esse olhar com compaixão e bondade conosco e comece a fazer as nossas reformas e mudar o nosso comportamento. Mas que a gente não seja o cobrador, seja aquela pessoa que através das palavras ou através do próprio silêncio evite alguns rusgos, algumas indisposições, mas acima de tudo que a gente sempre tenha uma palavra de amor, de fraternidade e de bondade para levar. Uma noite excelente a todos, que a paz do Mestre envolva todos nós.